Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Braskem para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 e do ano 2024. E estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Ramos, CEO da Braskem, Felipe Gens, CFO da Braskem, e Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo. Informamos que este evento está sendo gravado. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir e ver a apresentação através dos botões Interpretação e Opções de Visualização, respectivamente. Agora, informarei essas mesmas instruções em inglês. The presentation will be held in Portuguese, with simultaneously translation into English. All participants can choose which language to listen to and see the presentation, using the Show Captions and View Options buttons, respectively. After Braskem remarks, there will be a question and answer session. At the time, further instructions will be given. Após a apresentação da Braskem, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. O áudio deste evento estará disponível no site de Relações com Investidores após o seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado Corporativo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Volio, pode prosseguir. Senhoras e senhores, muito obrigada a todos pela participação na teleconferência da Braskem, onde discutiremos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Seguindo a agenda, no slide número 3, iremos começar pelos principais destaques da companhia no período, que se encontram a partir do slide número 4. No quarto trimestre de 2024, os principais spreads no mercado internacional apresentaram queda em relação ao trimestre anterior, com destaque para a redução dos spreads de polietileno e de principais químicos, impactando o resultado da companhia, que ao fim do período obteve um EBITDA recorrente consolidado de 102 milhões de dólares, com uma geração operacional de caixa de 204 milhões de dólares e geração recorrente de caixa de 45 milhões de dólares. Durante o ano, o cenário geopolítico global, principalmente associado aos conflitos observados no Mar Vermelho, impactaram o patamar de fretes marítimos de resinas, resultando em maiores spreads, principalmente para o polietileno. Adicionalmente, o maior volume de vendas de polietileno no México e principais químicos no Brasil contribuíram para o EBITDA consolidado no ano de 1,1 bilhão de dólares, 46% superior ao de 2023. Deste modo, a geração operacional de caixa foi de aproximadamente 788 milhões de dólares no período, enquanto no ano tivemos um consumo de caixa no montante de 91 milhões de dólares. Com relação ao endividamento, o perfil da companhia permaneceu bastante alongado, com prazo médio de cerca de 9 anos e com mais de 68%
da dívida corporativa com vencimentos a partir de 2030. Além disso, a posição de caixa da Braskem terminou 2024 em 2,4 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos de dívida nos próximos 47 meses, sem considerar a linha de crédito rotativo internacional disponível no valor de 1 bilhão de dólares, com vencimento em dezembro de 2026. Em função do melhor EBITDA recorrente do ano, a alavancagem da companhia foi de aproximadamente 7,42 vezes, uma redução de 0,7 vezes em relação ao ano anterior. Passando para o próximo slide, comentarei sobre os principais resultados operacionais da companhia no trimestre. Em 2024, a taxa média de frequência global de acidentes foi de 0,91 eventos por milhão de horas trabalhadas, uma redução de 16% em relação a 2023, evidenciando o compromisso inegociável que a companhia possui com a segurança dos seus integrantes e de suas operações. Em linha com a estratégia de otimização e transformação dos ativos da companhia, o CAPEX desembolsado no ano foi menor em 40% quando comparado com a média dos últimos 5 anos. Em relação ao desempenho operacional, as taxas de utilização da companhia foram superiores em 2024 no Brasil, em função principalmente da normalização das operações após parada programada de manutenção na Central Petroquímica da Bahia, ocorrida no quarto trimestre de 2023, e no México, dado o maior fornecimento de matéria-prima no ano. Vale destacar que o México concluiu 2024 com o maior volume de produção do segmento desde 2017. No segmento Estados Unidos e Europa, a menor produção no ano é explicada pelas paradas de manutenção programadas e não programadas nas plantas de polipropileno das duas regiões. Por fim, as maiores taxas de utilização do segmento Brasil e do México contribuíram para o maior volume de vendas realizado no ano, com destaque para o aumento do volume de vendas de principais químicos no mercado brasileiro e de polietileno verde total, registrando o recorde histórico de vendas anual da resina bio-based. No México, o melhor desempenho operacional contribuiu para o aumento em 5% no volume de vendas em 2024. Passando para o próximo slide. Nos próximos slides, apresentarei o desempenho dos segmentos da companhia, começando pelo segmento Brasil. Em relação ao desempenho operacional no quarto trimestre, a taxa média de utilização das centrais petroquímicas foi menor em relação ao terceiro trimestre em 3 pontos percentuais, explicado principalmente pela adequação da produção à sazonalidade do período, por uma estabilidade operacional no Rio Grande do Sul e por paradas de manutenção na planta de PVC na Bahia, além da parada de um fornecedor brasileiro que impactou a disponibilidade de matéria-prima para a operação do Rio de Janeiro. Na comparação de 2024 em relação a 2023, a taxa de utilização permaneceu no mesmo patamar. O volume de vendas no mercado brasileiro foi menor no trimestre em 7%, impactado pela menor demanda no período, enquanto que na comparação anual, as vendas permaneceram em linha. Em relação ao resultado do ano, o EBITDA recorrente deste segmento foi de 889 milhões de dólares, um aumento de 101% em relação ao ano anterior. O resultado foi impactado positivamente pelo maior volume de vendas de principais químicos no mercado brasileiro, pelos maiores spreads no mercado internacional de resinas e de principais químicos e pela depreciação do real médio do período frente ao dólar, uma vez que as receitas do segmento são atreladas a referências internacionais em dólar, enquanto uma parte da sua estrutura de custos é em reais. Passando para o próximo slide. Quanto às operações de eteno verde, uma estabilidade operacional na Central Petroquímica do Rio Grande do Sul impactou a taxa de utilização, que terminou o trimestre em 77%, 18 pontos percentuais abaixo do realizado do terceiro trimestre. No ano, a taxa média de utilização foi maior em 7 pontos percentuais, explicado principalmente pela normalização do fornecimento de etanol que havia sido impactado no fim de 2023 por condições climáticas na região. Em contrapartida ao volume produzido, as vendas de polietileno verde
aumentaram em 24% no trimestre, em função principalmente da maior demanda na Europa e na Ásia. Nesse sentido, as vendas anuais das resinas de fonte renovável aumentaram em 23%, atingindo o recorde histórico de volume vendido, com cerca de 191 mil toneladas vendidas no ano. Passando para o próximo slide. No segmento Estados Unidos e Europa, a taxa de utilização no último trimestre foi menor em relação ao terceiro trimestre de 2024, em 9 pontos percentuais, em função principalmente das paradas programadas nas plantas da Europa e da adequação da produção nos Estados Unidos frente à sazonalidade. Em função da menor demanda no trimestre, o volume de polipropileno comercializado foi 10% inferior ao trimestre anterior. Seguindo o mesmo racional, as vendas acumuladas no ano também foram menores em comparação a 2023, em 7%. Nesse cenário, o EBITDA recorrente do segmento em 2024 foi de 177 milhões de dólares, 34% menor do que em 2023. Passando para o próximo slide, onde falaremos a respeito do segmento México. As operações do segmento foram melhores tanto no trimestre quanto no ano de 2024, em comparação aos respectivos períodos anteriores. O maior fornecimento de matéria-prima foi o principal fator para a maior taxa de utilização, que terminou o ano em 78%, registrando o maior volume anual produzido desde 2017. Em linha com a maior utilização, as vendas de polietileno registraram um aumento de 5% no ano, porém no trimestre a queda de 6% é explicada principalmente pela sazonalidade do período e pelo processo de recomposição de estoques na cadeia. Como resultado, principalmente do aumento no volume de vendas de polietileno em função de oportunidade de exportação, do aumento de 17% no spread de polietileno no mercado internacional, dado o menor preço de etano, o EBITDA recorrente no ano foi de 208 milhões de dólares, 106% superior ao resultado de 2023. Seguindo para o próximo slide, iniciaremos a discussão sobre o desempenho financeiro consolidado da companhia. Em relação ao EBITDA consolidado da companhia, o resultado do ano foi 46% superior ao de 2023, como consequência de maiores spreads no mercado internacional, com destaque para o polietileno no Brasil e no México e de principais químicos no Brasil. Adicionalmente, o maior volume de vendas nos segmentos Brasil, em principais químicos, e no México, em polietileno, contribuíram para o resultado positivo. Além disso, as ações implementadas com foco na preservação financeira da companhia tiveram impacto positivo no resultado, incluindo a estratégia comercial de priorização e otimização de vendas e a redução de cerca de 82 milhões de dólares com despesas gerais e administrativas nos segmentos reportáveis da companhia. Passando para o próximo slide. Em 2024, a companhia apresentou uma geração operacional de caixa de aproximadamente 4,1 bilhões de reais, em função principalmente do aumento de 54% no EBITDA recorrente consolidado em reais, da redução em 31% do CAPEX operacional, sem impacto na confiabilidade e segurança das operações, e do menor desembolso em investimentos estratégicos através da forte priorização de investimentos realizados no ano. O consumo recorrente, de 499 milhões de reais, foi impactado principalmente pelo aumento do pagamento de juros relacionados à emissão de títulos de dívida no mercado internacional e pela variação do capital de giro. Considerando os desembolsos de Alagoas, que foram 4% menores no ano, a companhia apresentou um consumo de caixa de cerca de 3 bilhões de reais. Passando para o próximo slide. Ao final do ano de 2024, a dívida líquida da Braskem, ex-Braskem Idesa, era de 6,3 bilhões de dólares, mantendo um perfil alongado, com prazo médio de cerca de 9 anos, sendo que 68% das dívidas concentradas a partir de 2030. O patamar de liquidez da companhia é suficiente para cobrir suas obrigações pelos próximos 47 meses. A alavancagem corporativa terminou o ano em 7,42 vezes, uma redução em relação ao ano anterior de 0,7 vezes. Vale destacar
Em linha com a estratégia de manutenção de rigidez financeira, a Braskem realizou emissão de títulos de dívida no valor de 850 milhões de dólares em outubro de 2024, com vencimento em 2034. Adicionalmente, a companhia realizou a recompra parcial do seu bonde híbrido com vencimento em 2081, utilizando 369 milhões de dólares dos recursos obtidos na emissão comentada anteriormente. Por fim, a companhia manteve o rating duplo B positivo na avaliação de risco de crédito das agências de rating Fitch e S&P. Passando para o slide 14, comentarei as principais atualizações de Alagoas durante o período. Na frente de fechamento das cavidades de sal, uma nova recomendação da consultoria técnica contratada pela companhia considera que, após a conclusão do plano de preenchimento atual, é recomendado o preenchimento das cavidades que atualmente estão pressurizadas. Nesse sentido, a companhia realizou um aumento na provisão em 1,3 bilhão de reais, sendo 1,2 bilhão de reais destinados a medidas de preenchimento com material sólido das 11 cavidades de sal que atualmente fazem parte do grupo de tamponamento e de pressurização. Dessa forma, estão provisionadas as ações que garantem que as 35 cavidades alcancem um estado livre de manutenção no longo prazo. Tais ações, para o fechamento definitivo, caso sejam necessárias, estão previstas para começar em 2027, com execução ao longo de vários anos ou até décadas. Portanto, para essa frente de atuação, 5,6 bilhões de reais foram provisionados até o momento, sendo já desembolsados 3,1 bilhões de reais e 2,6 bilhões de reais em saldo ao final de 2024. Passando para o próximo slide. Ao final de 2024, o total da provisão referente ao evento de Alagoas era cerca de 17,7 bilhões de reais, dos quais cerca de 12 bilhões de reais já foram desembolsados e aproximadamente 750 milhões de reais foram registrados em outras obrigações a pagar. Adicionalmente, cerca de 600 milhões de reais foram registrados em realização do ajuste a valor presente. Sendo assim, o saldo total provisionado ao final do quarto trimestre de 2024 era de 5,6 bilhões de reais. Seguindo para o próximo slide, comentarei sobre os avanços obtidos em 2024 na estratégia da companhia dentro das prioridades pactuadas para o ano de 2024. Durante 2024, importantes avanços foram concluídos nas prioridades pactuadas. Em Maceió, a atualização da provisão, a fim de incluir as ações, caso necessárias, que garantem que as 35 cavidades alcancem o estado livre de manutenção do longo prazo, representou uma etapa importante do plano de fechamento das cavidades. Adicionalmente, no programa de compensação financeira e apoio à relocação, cerca de 99,9% das propostas foram apresentadas. Deste modo, o case de Maceió avança em todas as frentes e a companhia segue focada na conclusão dos compromissos estabelecidos. Quanto à otimização dos seus ativos, a Braskem avalia de forma constante alavancas de valor para seus ativos, como foi o caso do processo de alienação do controle da Cetrel. Adicionalmente, em 2024, foram realizadas ações para otimização de custos e confiabilidade de sua matéria-prima, como a atuação cada vez mais presente no setor marítimo. Em relação às ações de resiliência financeira, foi totalizado um impacto positivo no ano de cerca de 196 milhões de dólares em EBITDA e de cerca de 470 milhões de dólares em geração de caixa. As iniciativas se dividiam em 5 frentes de atuação que contaram com engajamento constante de diversas equipes, como comercial, tributário, tesouraria, dentre outros integrantes que individualmente colaboraram para a otimização dos custos da companhia. Quanto à agenda de competitividade da indústria brasileira, a aprovação do aumento da alíquota de importação no Brasil e o anúncio do REIQ Investimentos, que prevê incentivos a projetos de aumento de capacidade na indústria, representaram um considerável avanço na defesa da competitividade brasileira. Em relação à estratégia de investimento, a companhia priorizou de forma considerável seus investimentos,
focando em agendas de valor para a avenida de crescimentos bio-based. Com a inauguração do novo laboratório em renováveis nos Estados Unidos e a contratação da Toyo Engineering para continuar avançando no projeto de nova capacidade de eteno verde na Braskem Siam, na Tailândia. Por fim, no México, a construção do terminal de etano caminha para a conclusão e atingiu ao final de dezembro de 2024 um progresso físico de 94%. Deste modo, concluímos o overview dos resultados de 2024. E a partir do próximo slide, iremos apresentar a perspectiva para o próximo ano, iniciando pelas expectativas quanto ao cenário operacional da companhia e ao cenário petroquímico. Quanto às operações, todos os segmentos da companhia devem apresentar maiores taxas de utilização no primeiro trimestre de 2025, seja pela ausência de eventos operacionais planejados, seja pela adequação ao maior volume de vendas esperado ou pelo fornecimento estável de matéria-prima. No Brasil, o crescimento da venda de resinas será suportado pelo aumento de demanda no setor de bens de consumo e de varejista, que retoma a formação de estoques após o fim do ano. Os demais segmentos se preparam para um incremento na demanda devido à sazonalidade do período. Quanto ao cenário de spreads internacionais, o primeiro trimestre e o ano de 2025 continuarão desafiados pelo ciclo de baixa prolongado, em função das entradas de novas capacidades que sobreofertam o mercado. No trimestre, a expectativa por maiores preços de polietileno, em função da maior demanda do início de ano, associado ao nível ainda baixo de etano, favorecem os spreads das operações base gás no México e no Brasil. Por outro lado, o mercado de polipropileno continua desafiado pelo atual patamar de preço de propeno devido à temporada de manutenção em PDHs, unidades que produzem propeno on purpose nos Estados Unidos e na Europa. Por fim, o ano de 2025, de acordo com consultorias externas, tende a apresentar spreads em linha com 2024. A expectativa de melhora na demanda global, influenciada por possíveis resoluções de conflitos geopolíticos, poderia reverter parcialmente esse cenário, além de aumento na racionalização de capacidades menos competitivas, o que poderia trazer uma melhora para as taxas de utilizações globais e, consequentemente, para os spreads. Passando para o próximo slide. Como último tema, comentarei sobre o direcionamento estratégico da companhia para os próximos anos. Em relação ao direcionamento estratégico da companhia para os próximos anos, a Braskem se concentrará em três principais pilares de atuação, sendo eles a nossa fundação, resiliência e rigidez financeira e a defesa da indústria química brasileira e a nossa transformação. Sobre a fundação, as ações de segurança, pessoas e cultura e governança continuarão como peças estruturais da estratégia da companhia. E a excelência em suas performances e a simplificação de processos serão continuamente exigidas e reconhecidas. Na frente de resiliência e rigidez financeiras, o foco será em iniciativas táticas que mitiguem o impacto do ciclo de baixa da petroquímica. Nesse sentido, o equilíbrio entre a priorização de despesas e iniciativas estratégicas, a otimização comercial de matérias-primas, o fomento a iniciativas institucionais e de defesa da indústria química brasileira serão essenciais para que a companhia continue a enfrentar os desafios do ciclo de baixa prolongado. Adicionalmente, estamos reavaliando e priorizando os nossos ativos e investimentos, tanto operacionais como estratégicos, na busca da otimização da alocação de capital e da geração de caixa. Vamos implementar ações para a sustentação do negócio atual e focados em construir a Braskem do futuro. Vamos maximizar a utilização de gás como matéria-prima em nossas operações, permitindo maior eficiência e competitividade. Por fim, buscaremos acelerar o crescimento do negócio verde, alavancando as vantagens competitivas da Braskem de conhecimento do mercado, acesso à matéria-prima, tecnologia e liderança, com o avanço na execução do potencial investimento na Tailândia e no desenvolvimento do portfólio de produtos. Essas ações são essenciais para a perpetuidade do negócio e fundamentais para a recuperação da indústria química e petroquímica brasileira. Passando para o próximo slide. Em alinhamento à estratégia de transformação do negócio, através do aumento da utilização de etano,
da sua matriz de matéria-prima, buscando uma maior competitividade da indústria química brasileira, anunciamos que o Conselho de Administração aprovou o início do projeto para o aumento da capacidade de sua central petroquímica no Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno, autorizando a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica no montante de aproximadamente 233 milhões de reais. Para viabilizar o projeto, a companhia deverá firmar com a Petrobras um contrato de fornecimento de etano de longo prazo e buscará utilizar os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química, REIQ Investimentos, o qual prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/COFINS para execução de investimentos na ampliação da capacidade instalada da indústria química brasileira. Seguindo para o slide final. Fechando a apresentação, as prioridades da companhia para 2025 terão 4 principais focos de atuação: avançar na implementação das iniciativas de transformação de ativos, implementar iniciativas de contingência para o ciclo petroquímico, com foco na preservação financeira e na geração de caixa, fomentar a agenda de competitividade da indústria química brasileira, buscando medidas que garantam a isonomia competitiva e continuar cumprindo com os compromissos estabelecidos nos acordos celebrados em Maceió, sempre tendo como prioridade a atuação segura para a preservação da saúde de nossos integrantes e das comunidades, sendo um valor inegociável para a companhia. Por fim, concluímos a apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas, e agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão ou envie pela janela de Q&A. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão ou sinalize na janela de Q&A. E nossa primeira pergunta vem de Nicolas Barros, Bank of America. Por favor, Nicolas, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim, Alô? Nicolas. Ah, Sim, estamos tá. escutando. Legal, legal. Bom dia. Então, eu tenho duas aqui do meu lado, pessoal. Acho que passados por volta de quase 4 meses, né, desde a aplicação das tarifas de importação mais elevadas, eu queria entender como que vocês estão vendo o ambiente competitivo aqui vis-à-vis o importado. Acho que vocês foram bem enfáticos lá no início que a estratégia seria inicialmente uma retomada de market share, né, em detrimento de margens num primeiro momento. Então, eu queria só checar realmente se do ponto de vista de market share, né, de participação no mercado, vocês conseguiram recuperar parte disso. E a segunda é mais sobre racionalização de capacidade no setor como um todo, né? Eu acho que a principal diferença quando a gente conversa com vocês e expectativas aí do CMA, tentar entender um pouco aqui a principal diferença de expectativas de preço mais de médio, longo prazo da empresa, né? Vis-à-vis o que a gente vê de modelagem ali do CMA, se puderem comentar um pouco sobre margens, assim, taxa de utilização, principalmente ali das europeias, né? E quanto que vocês trabalham de expectativa de fechamento de capacidade principalmente para PE e para PP ao longo dos próximos anos, pessoal, por favor. Obrigado. Ô, você quer responder? Sim, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos. Então, vou falar rapidamente do seu primeiro ponto, e aí esse equilíbrio, né, entre o market share e também uma política de preço até para garantir a isonomia competitiva da indústria química brasileira, né, que é um tema importante para a companhia. E aí, só lembrando também, depois que houve, né, esse aumento, né, de 12,6% para 20% nas resinas de produção da companhia, houve um câmbio que depreciou também, né, que nos ajuda de forma importante, lembrando que a companhia, né, as receitas da companhia 100% vinculadas ao dólar, e sua estrutura de custos no Brasil tem uma parte em reais, e, portanto, esse câmbio mais depreciado, ele nos ajuda. Então, a gente sempre vai buscar esse equilíbrio, sempre olhando o fluxo de caixa e rentabilidade da companhia. Então, Nicolas, sua pergunta mais tática, a gente já viu um efeito, e aí esse efeito que pode ser
até em função do câmbio, numa margem de serviço, do market share, então a gente viu alguma coisa. Lembrando que a demanda no quarto trimestre, não só no Brasil, mas no mundo, ela é uma demanda com uma sazonalidade importante. Então, de fato, a nossa expectativa é que o principal efeito desse aumento de alíquota de importação, nesse defesa da indústria química brasileira, proteção, né, essa isonomia competitiva, né, a gente está falando de produtores que vêm de outras regiões com uma matéria-prima mais competitiva, a gente considera que esse benefício ele vem substancialmente no ano de 2025. Tá? Aí, em relação à sua pergunta, a racionalização do setor, e aí só para contextualizar, né, esse é um driver que, de fato, pode melhorar os spreads. A gente até trouxe na nossa apresentação aqui do call de resultados que a gente está vivendo um ciclo mais alongado. Né, poxa, muita oferta que entrou no mundo nos últimos anos, uma demanda global, se comparar, né, com períodos anteriores, uma demanda global, né, o mundo agora cresce menos e, portanto, a gente viu uns spreads comprimindo num período mais alongado do que é o normal. E aí, portanto, os produtores que têm uma matéria-prima mais competitiva, eles têm uma competitividade, ou seja, uma rentabilidade superior àqueles produtores que, por exemplo, usam base nafta, ou carvão na China, enfim. Então, em relação à racionalização, o que quer dizer? Eu tiraria a oferta global e, portanto, equilibraria melhor a oferta e demanda global. Porque tanto para polietileno quanto para polipropileno, a gente viu nos últimos 4 anos, existe um backlog em função desse desequilíbrio de quase 13, 14 milhões de toneladas. Então, isso ajudaria, né, no contexto de menos oferta no mundo. Então, o que as consultorias externas elas consideram? De fato, elas consideram nas suas curvas de preço somente aquelas capacidades que já foram confirmadas por produtores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma consultoria externa super conhecida, né, que todo mundo de fato reconhece e usa. A gente está falando aqui que, por exemplo, em polietileno, para 2025, ela está considerando um fechamento de menos de 1 milhão de toneladas. O que a Braskem faz quando a gente está definindo as nossas premissas? A gente tem um time de inteligência de mercado global, né, dentro dos negócios que tem né, uma inteligência importante, que traz uma inteligência importante para a companhia. A gente, de fato, a gente faz uma avaliação do cash cost dos produtores globais, sabendo naturalmente que o produtor da base China, né, o produtor chinês, talvez ele tenha um outro direcionador que não somente econômico, e é o que a gente acredita. Então, a gente acredita que, por exemplo, a gente tem uma diferença com as consultorias externas de mais ou menos 30% em 2025, porque a gente considera algum tipo de racionalização hipotética. E aí, se eu vou para uma visão mais alongada, seguindo aqui no exemplo de polietileno, a consultoria externa ela traz uma racionalização nos próximos 4 a 5 anos de 3 milhões de toneladas. A gente acredita que tende a ser 8. E aí isso ratifica, se você observar as últimas divulgações de mercado das petroquímicas globais. Elas têm se falado muito, né, sobre isso, quais ativos que ela está olhando. Tem uma região natural, né, que a gente observa que estaria mais a risco, né, no viés de rentabilidade, que é a Europa, né, pelo custo da energia na Europa, e a Ásia, né, e aí China sendo tratada de forma diferente, né, por conta do que eu comentei do direcionamento econômico. De toda forma, a gente ainda vê um ciclo de baixa, os spreads melhorando na margem, e aí, como a gente não controla essa racionalização do mundo, de fato continuar as iniciativas de resiliência, que a gente apresentou os avanços, e fazer mais, e com essa geração de caixa robustecer essa geração de caixa no curto prazo para acelerar a nossa transformação, que isso vai garantir a perpetuidade do negócio da companhia. Tá, joia, Rosana, muito obrigado. Aproveitar para desejar sucesso ao Roberto e ao Felipe aí na nova jornada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nicolas. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Pérez, BTG Pactual. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, vocês me escutam? Sim, São 2 perguntinhas aqui do meu lado. Acho que a primeira é referente às otimizações logísticas, a expansão da frota própria da companhia, né, que vocês vêm comentando. Recentemente vocês adquiriram, né, a primeira embarcação. Quais ganhos vocês estão enxergando com esse barco novo que vocês têm na frota, né, e até onde vocês pretendem fazer essa expansão? Quantos barcos seriam adicionados para a frota e o quanto isso custaria, né, ao longo dos próximos anos? E uma segunda perguntinha rápida, se tem algum update nos processos de diligência que estão
estavam sendo feitos na companhia no passado, alguma coisa relacionada a M&A ou algum movimento societário que vocês poderiam comentar? Acho que seriam essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Bom, Henrique, bom dia. Obrigado aí pela sua pergunta. Eu vou começar pela segunda e depois eu passo aqui para a Rosana para falar sobre a questão dos navios e o projeto que existe na companhia com relação a esses navios, não só de eteno, mas também de nafta e as suas diversas fases, né? Melhorando a competitividade da companhia aí nos próximos anos. Com relação a esse processo, né, das ações que envolvem a Novonor, esse é um tema que a gente não se envolve, já colocamos isso aí em algumas ocasiões, então, de fato, é uma agenda tocada diretamente e exclusivamente pelos acionistas. Nosso papel aqui na Braskem é, quando acionados, respondermos aos questionamentos e aos due diligence dos potenciais interessados. Então, o que a gente pode dizer aqui do nosso lado é de que, sim, foram respondidas uma série de questionamentos em relação à série de due diligence que foram feitas, principalmente ao longo do ano de 2023, e eu diria primeiro semestre do ano de 2024, com alguma coisa muito em ritmo bem menos intenso do que foi o primeiro semestre, no segundo semestre de 2024. Então, é isso, não recebemos mais nenhum questionamento relevante e estamos, portanto, focando na questão da Braskem e nos seus desafios, como foi bem aqui colocado na introdução em relação pela Rosana, das transformações que essa companhia entrou agora para mudar a sua atual situação financeira no próximo triênio. Você quer pegar das Sim, embarcações? sim, obrigada, Felipe. E aí, só dar um contexto em relação à Braskem Trade and Shipping, né, uma empresa que fica sobre a estrutura da Europa e Ásia, né, e aí, em função disso, né, ela está localizada num dos principais eixos portuários do mundo, né, na região de Ara, né, que é Amsterdã, Roterdã e Antuérpia, e, portanto, ela tem um fácil acesso a diversos fornecedores. Então, a Braskem Trade and Shipping, né, que tem ganhando uma relevância, uma importância na criação de valor da Braskem, a gente vem reportando recorrentemente, né, ela, de fato, ela faz as nossas importações de matéria-prima, ou busca, né, e eu já vou falar um pouco da sua pergunta do que vai vir, né, de novos navios sobre leasing da Braskem, não só para a Braskem, mas como a Braskem Endesa. E aí, esse primeiro navio, né, que a gente, de fato, anunciou, ele vai trazer muito valor para a companhia, né? A gente está falando de uma importação de etano dedicada para a Braskem Endesa, tem um segundo navio, inclusive, que ele fica pronto ao longo desse ano, entre o meio do ano, enfim. E ele garante uma estabilidade operacional da Braskem Endesa. A Braskem Endesa, ela é um ativo super competitivo, né? Ele é base etano, numa região deficitária de polietileno. O gargalo sempre foi essa estabilidade do fornecimento de matéria-prima, que claramente a gente buscou né, e tivemos muito sucesso na renegociação do contrato com a Pemex, na importação através daquela estrutura que a gente chamou Fast Track, e agora na construção do terminal, que tende a iniciar agora no início do segundo trimestre. Então, de fato, a gente tem um terminal, né, falando especificamente da Braskem Endesa, que vai ser construído, não só para o que a gente precisa de etano hoje, mas também viabiliza a expansão da Braskem Endesa, total aderente com essa transformação da companhia. A gente estaria aumentando ainda mais a nossa base de gás. A gente tem esses navios com uma logística dedicada para a Braskem Endesa, né, que de fato vai ficar entre México e Estados Unidos, né, tem uma otimização logística nesse sentido, operado, né, pela Braskem Trade and Shipping, num sistema de bareboat, e, portanto, traz um benefício de custo para a Braskem Endesa. Para a Braskem, isso também se aplica, e aí aqui a gente está falando basicamente dos navios de nafta. Lembrando que a Braskem hoje, mais ou menos, né, considerando uma carga
plena, né, vou considerar isso nas informações que eu vou trazer aqui, ela tem importado 70% da nafta que a gente precisa. E, portanto, Braskem Trade and Ship, ela traz uma estabilidade operacional com redução de custo. Então, tem navios de nafta sendo construídos nesse mesmo formato e ele entra ao longo dos próximos anos, que traz um benefício importante. Eu vou falar aqui alguns números, claro que considerando os fretes atuais, a gente está falando que fretes tem uma volatilidade natural pela natureza, né, logística, que a gente acompanhou principalmente nos últimos anos, mas eu diria que é no tempo, né, são vários navios, então, assim, pensando no tempo, talvez algo em torno de 50, 80 milhões de dólares para a companhia ao longo do tempo, considerando as referências de mercado atual e principais expectativas públicas aí de mercado. Eu queria só acrescentar, Henrique, que o fato de nós dispormos da posse do navio, foram financiados em regime de leasing, portanto, a propriedade não está conosco, mas a posse sim, nos dá estabilidade, tá? Porque na questão do transporte de etano líquido, por exemplo, só existem 12 navios etaneiros no mundo, tá? Então, você pode até ter a fonte da matéria-prima, no caso, Estados Unidos, ou sei lá, no futuro, quem sabe a Argentina, você pode ter o etano líquido para comprar, você tem a demanda por etano líquido, nós temos claramente no Brasil, mas a cabotagem desse etano fica à mercê, ou ficaria à mercê da disponibilidade de navios. Então, ao termos a nossa frota própria, a gente elimina esse risco e passa a operar eficazmente esse transporte de matéria-prima dos centros produtores para as nossas unidades de craqueamento. Não, perfeito. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Gama, Citi. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria desejar aqui uma caminhada de sucesso aí para o Roberto e para o Felipe. Obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, eu tinha uma pergunta aqui no CAPEX e a segunda é mais para o operacional da Braskem Idesa. Com relação ao CAPEX, o guidance de vocês para 25 ele veio muito próximo do valor de 24 e eu queria entender um pouco melhor o que tem ali dentro, né? Porque eu lembro que, historicamente, o CAPEX de manutenção da companhia ele gira ali na algo de 500 a 600 milhões de dólares anual. Eu queria saber se tem alguma grande manutenção prevista para 25 ou se isso vai ser postergado para frente. E ainda a pergunta do CAPEX, eu vi ali no slide de direcionamento estratégico de vocês comentaram o Switch to Gas and Fly Up to Green. Eu queria entender um pouco da cabeça de vocês quanto a isso. Assim, o que seria, o que vocês prevêem de investimento nesse sentido. E com relação à Braskem Idesa, basicamente, até puxando um gancho da resposta da Rua agora, praticamente todo o investimento já foi feito e o terminal deve entrar em operação em breve. Assim, eu sei que vocês não dão guidance operacional, mas tendo em vista o mercado petroquímico atual e o nível de preços, o quanto vocês esperam de melhora na taxa de utilização da operação mexicana para 25 e o quanto deveria ser esse impacto, por exemplo, em 26, com o terminal operando em 100% do tempo? São esses pontos. Obrigado. Roberto, eu vou responder aqui do CAPEX e taxa de operação e eu passo para você falar da nosso direcionamento estratégico. Ok. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Bom dia. Então, vamos separar aqui algumas informações, né? A gente anunciou um CAPEX, né, de 2025 dentro do orçamento de capital da companhia de 484 milhões de dólares ex-Braskem Idesa, tá? Sendo 400 milhões de dólares de manutenção, que está muito em linha com o que foi 2024, 4 milhões de dólares que a gente até considera estratégico, né, numa definição aqui mais tática dentro de casa, que é basicamente a aquisição de um terreno na central ali do Rio de Janeiro. E aí o restante dos 80 milhões de dólares são projetos que, de fato, eles estão entre já aprovados pelo MIDIC, né, no contexto ali do Reiki Investimentos, que a gente anunciou recentemente no evento, né, que teve ali da indústria química brasileira no sul do país. Então, tem mais ou menos 80 milhões de dólares em projetos de criação de valor, né, ou seja, que a gente vai gerar fluxo de caixa positivo ao final de 26, início de 27, que ele entra no CAPEX, mas aí lembrando que como a gente vai usar o crédito fiscal
como funding, né, vou chamar assim, para esse investimento, ele não tem um impacto de fluxo de caixa, tá? Então, isso soma os 484 milhões de dólares que a gente anunciou para 2025. Sobre paradas programadas, né? Você tem total razão, Pedro. Se você pegar um histórico mais alongado da companhia, o nosso CAPEX manutenção, ele é na ordem ali de uns 550 milhões de dólares, né? Com números arredondados naturalmente. De fato, esse ano, a parada programada que a gente tem é na Central do Rio de Janeiro, né, que a gente já vinha fazendo exercícios de pit stops, né, que de fato otimização, lembrando que essa otimização do CAPEX de manutenção é um dos drivers, né, de otimização de caixa que a gente vem anunciando para vocês no mercado, claro, e esse é um parênteses super importante, sem colocar em risco a segurança, que é um valor inegociável da companhia. Isso, de fato, a gente não prioriza, porque é um valor inegociável, o que a gente vai discutir, e priorizar de fato, vamos dar luz ou potencializar os ativos que, de fato, geram mais caixa na companhia. Esse é o exercício que a gente tem feito e que vamos continuar fazendo. Tá? Em relação à Braskem Idesa, na sua pergunta, a gente sim, né, como eu comentei, acho que até na apresentação de resultado, a expectativa é que o terminal se inicie no início do segundo trimestre de 2025, só que esse ano vai ser até um ano emblemático para a Braskem Idesa, né? Lembrando que a gente partiu essa planta em 2016 e a gente vai fazer a primeira grande parada programada também no meio desse ano. Por que eu falo isso? Porque, naturalmente, uma parada programada de central petroquímica, onde ela fica ali parada em torno de 40 a 45 dias, tem um impacto na taxa de operação, né? Então, de toda forma, o ano, né, de 2024 já foi um ano de grande destaque, né, quando a gente fala em níveis de produção e de venda, que a gente, inclusive, relatou aqui no release de resultados, mas a nossa expectativa, que também está aqui na apresentação de resultados, que com a partida do terminal, mesmo com essa parada programada, que a gente veja um aumento na taxa de operação da Braskem Idesa. Isso para 25 em função da parada. 2026, o foco da companhia é rodar em plena carga. Ele é um ativo novo, ela é uma tecnologia nova e é o melhor ativo operacional da Braskem por ser base etano, 100% base etano, né, eu comentei anteriormente da logística dedicada, o Roberto muito bem complementou, né, no contexto dessa liquidez desses navios de etano no mundo. Então, o foco total da companhia é rodar em plena carga e aí, no momento adequado, como eu também comentei, na medida que o terminal já permite isso, é buscar a expansão dessa planta em torno aí de 10 a 15% num CAPEX super baixo. A planta da Braskem Idesa, o design dela lá, né, de 15 anos atrás, ele já foi feito para ter um tipo de expansão. E aí é só EBITDA, né? O custo fixo já está dado, a gente já tem a logística, então é isso. Então o foco de 26, rodar plena carga, 27, começar a viabilizar essa expansão da Braskem Idesa. Aí eu vou passar para o Roberto para falar aqui da nossa... perdão, não, Felipe. Só vou complementar antes de passar para Roberto, Pedro, reforçando aqui também uma questão que você levantou, né, da transformação da companhia, o chamado Switch to Gas e o Fly Up to Green. Isso são duas das componentes da transformação da companhia, que inicia-se agora com um novo ciclo com o Roberto, em fase agora de aprovação perante o nosso conselho, que além dessas duas, pautada também pela questão da competitividade, a luta pela competitividade da indústria brasileira, a bandeira óbvia da Abiquim, que tem uma parte importante aqui da Braskem, mas esse é o tripé, digamos assim, da nossa transformação, da jornada de transformação que se inicia na Braskem. Com relação ao Switch to Gas e também Fly Up to Green, são novos projetos que, além desses 80 milhões de dólares previstos este ano, já comentados aqui pela Rosana, nós vamos estar trabalhando para levantar recursos, não só através dos incentivos, como o REIQ Investimentos, mas também em função dos ativos e da sua capacidade de geração de caixa de financiamentos nas quais a gente pode conseguir fontes importantes, como sejam de linhas de financiamento ao desenvolvimento de projetos da expansão da capacidade do Brasil, como, por exemplo, o BNDES, assim como fontes internacionais que
entendem a importância principalmente dos projetos verdes e linhas disponíveis de largo prazo, a spreads eventualmente até menores, que podem ser estruturados via Project Finance, Structured Finance, alguma na capacidade na qual os próprios ativos e o seu fluxo de caixa futuro deem essa garantia para essa alavancagem. Então, esse é um componente extremamente importante que estamos agora trabalhando, iniciando, como eu disse, essa jornada com esses projetos e com esse potencial aumento de capacidade de geração da companhia e transformação da companhia para que ela fique menos suscetível e menos volátil à oferta e demanda e, consequentemente, preços e spreads dos componentes fósseis e que o verde já se mostrou e tem se mostrado uma forte desconexão, digamos assim, em relação a essas flutuações. Então, isso tudo está dentro dessa estratégia ou dessa jornada que se inicia agora para o próximo triênio. Roberto, por favor. Não, acho que você e a Rô já falaram o suficiente, mas só para acrescentar, quer dizer, a razão primordial para fazer switch to gas é reconhecer que a nafta, que foi a matéria-prima petroquímica por excelência, na verdade, estava por trás da ideia da criação dos dois polos petroquímicos brasileiros, a Copene e a Copesul, quando foram criados, grandes centrais de matéria-prima craqueando a nafta e gerando, além de etileno e propileno, para a polimerização, uma série de outros produtos chamados aromáticos, benzeno, tolueno, xileno, butadieno e gasolina natural e outros, que por sua vez eram processados ou industrializados por outras indústrias ajusantes. O que aconteceu é que a nafta, que era responsável por 75% de todos os polímeros, de todos os plásticos produzidos no mundo, perdeu espaço crescentemente para o etano, depois do aumento da escala de exploração da jazida de shale gas nos Estados Unidos. E também o aumento da produção de gás no Oriente Médio, mais especificamente no Catar. Isso disponibilizou uma matéria-prima alternativa, que é o etano, que, uma vez craqueado, não faz a série de produtos que a nafta pode proporcionar, mas tem muito mais competitividade. Uma tonelada de etano custa $200 por tonelada e uma tonelada de nafta 650. Então, quem processa etano tem uma vantagem comparativa no custo da matéria-prima, que é, sei lá, 70% do custo de produção, que o produtor de nafta não consegue compensar com a receita dos chamados coprodutos, os aromáticos, benzeno, tolueno, xileno, butadieno e vai por aí afora. Então, quem tem hoje uma indústria base nafta, a não ser que esteja na China, e a China obedece a uma outra lógica, não necessariamente a nossa, os manuais deles de valuation são diferentes dos nossos, quem tem centrais base nafta tem que buscar progressivamente reduzir o conteúdo de nafta e passar a processar também gás na medida que os seus fornos assim permitam. Nós já estamos fazendo isso na planta da Bahia, já estamos processando em alguns dos fornos uma carga misturada com cerca de 10% de etano líquido e 90% de nafta, e o nosso objetivo é aumentar isso para chegar a um balanço de 20% de etano e 80% de nafta, ganhando, portanto, como consequência, a competitividade derivada desse movimento. Além disso, alguns dos nossos fornos no sul, na antiga Copesul, podem craquear também propano, como é o caso da Central do Rio. A Central do Rio craqueia a mistura de etano e propano. Mas alguns fornos do sul podem craquear propano e nós estamos buscando alternativas de comprar propano no sul e utilizar o propano em substituição à nafta. De novo, você tem uma vantagem comparativa de custo de matéria-prima, é menos óbvia, é menos evidente do que se você usar para processar o etano, mas permite que você amplie a percentagem do gás na mistura com a nafta. Então, o propano a gente poderia aumentar para, sei lá, 40, 50, talvez até mais por cento que a carga total. Então, o switch to gas
é um degrau, é uma escala no nosso voo de cruzeiro, que é transformar a Braskem progressivamente numa empresa verde, numa empresa de produtos verdes. Nós somos líderes mundiais, nós temos uma vantagem comparativa derivada da competitividade do etanol brasileiro eh, sobre, por exemplo, o etanol de milho americano. E, portanto, o futuro da Braskem, eu estou falando no futuro, sei lá, daqui a 10 anos, vai ser cada vez mais ser uma empresa onde o fóssil deixa de ser tão representativo, não porque ele diminuiu necessariamente, mas porque ele foi crescentemente substituído em termos de porcentagem pelos produtos fósseis. E como o Felipe falou, é, são produtos completamente diferentes, obedecem a uma lógica de mercado diferente. O comprador de polietileno verde não compra o polietileno fóssil. E o comprador de polietileno fóssil que usa para as suas aplicações que não sejam, vamos dizer assim, quote unquote, nobres, não quer comprar o polietileno verde porque não está disposto a pagar o preço. Tá? Então, são dinâmicas diferentes. Enquanto a primeira, né, as resinas fósseis estão submetidas aos entrechoques de oferta e demanda tradicionais, e nesse caso especificamente um ciclo de baixa muito prolongado, a gente não vê a reversão dele certamente até o final dessa década. A resina verde obedece a uma outra lógica, onde existe uma demanda grande e crescente e só tem uma oferta que é a nossa. Tá? Então esse é o nosso futuro, só que para chegar lá, a gente tem que desalavancar a companhia, e nós vamos desalavancar a companhia com a geração de caixa da sua área fóssil, devidamente adaptada à realidade do mercado e convertida para processar onde puder o gás. Nesse progresso, existem dois projetos que são low-hanging fruits, são óbvios, que é a expansão do Rio de Janeiro, que nós anunciamos hoje, e a expansão do México. Esses dois projetos podem nos acrescentar quase 400 mil toneladas ano de eteno verde e, consequentemente, de polietileno verde, com a vantagem comparativa em relação à alternativa da gente fazer a mesma coisa com nafta. É isso, pessoal. Obrigado. Ficou muito claro. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Roberto Ramos para as considerações finais. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que nós queremos estreitar mais esse nosso contato e poder prover o mercado com informações. Nós pretendemos fazer um No Deal Roadshow em algum momento em abril para expor essa estratégia com mais detalhes, na medida que a gente vai obtendo do nosso Conselho de Administração as aprovações que a gente precisa, para que fique bem patente o fato de que a Braskem tem uma estratégia, a estratégia está, na nossa análise, está bem delineada. É importante dizer que ela não foi concebida por nenhum consultor, ela foi gerada em casa, pelos inúmeros estudos que a Braskem fez ao longo dos anos, das adaptações, das transformações que precisavam ser feitas. Se faltava alguma coisa, era um pouco mais de prioridade, um pouco mais de resolve para colocar esses planos todos em funcionamento, e acho que a nossa vinda foi com esse sentido. Um senso de urgência, até para poder aproveitar os benefícios do reiki, até que o reiki venha eventualmente ser substituído por alguma coisa semelhante, mas é o que nós temos pela frente. Temos a possibilidade de financiar boa parte dos nossos empreendimentos, todos eles transformacionais, com base no funding gerado pelo reiki, e, portanto, não podemos perder tempo. Nós vamos buscar implementar esses projetos todos num regime de fast track, onde a gente busca a execução de tarefas superpostas, então engenharia básica, engenharia de detalhe e suprimentos e construção, tudo buscando overlapar, sei lá, 1/3 de cada uma dessas etapas sobre as outras, e com isso reduzir o tempo de implantação desses investimentos de normais 3, 4 anos para alguma coisa entre 2 e 3 anos, e, portanto, começar a gerar um aumento de resultados, uma melhoria de resultados
e um futuro muito mais claro e muito mais sólido para a companhia. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, estamos sempre à disposição e conto em vê-los de novo no call de resultados trimestrais em abril. Muito obrigado, um abraço. A videoconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.